Olá, hoje iremos falar sobre os indutores. Então, nossa série de vídeos sobre capacitores e indutores, nas quais iremos abordar sobre alguns conceitos fundamentais, elementares, alguns um pouco mais detalhados, né, sobre os capacitores e indutores, as equações que os descrevem, como realizar a associação série paralelo desses elementos, enfim. Essa série de vídeos ela vai servir como introdução para a série que irá a suceder, que é a série sobre os circuitos de primeira ordem. Então, primeiro a gente viu sobre os capacitores e agora veremos sobre os indutores. E aqui um breve contexto sobre o estudo de indutores, um contexto inclusive que foi o mesmo abordado na aula sobre capacitores, mas que é importante repeti-lo, até para quem também não assistiu às aulas sobre capacitores. Até aqui no curso, a gente se limitou a estudar circuitos resistivos. E aí, nessa nova etapa, nessa nova série de vídeos, vamos introduzir dois novos e importantes elementos de circuitos lineares passivos, o capacitor e o indutor. Diferentemente dos resistores, que dissipam energia, os capacitores e os indutores não dissipam, mas sim armazenam energia. E essa energia ela pode ser posteriormente recuperada. Essa dinâmica a gente vai entender um pouco melhor mais para frente. Mas por esse fato de que esses elementos armazenam energia e não dissipam energia, os capacitores e os indutores são chamados elementos de armazenamento. Um indutor ele pode ser definido como um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu campo magnético, de forma diferente, né, do caso do capacitor, que armazena energia em seu campo elétrico. E aí tem uma definição do indutor que ele é um pouco mais abstrato de ser entendido do que o capacitor. No caso do capacitor, a gente vê que ele pode ser definido como aquele elemento que possui duas placas paralelas, em que há um meio entre que separa essas placas, a gente consegue entender como é que a capacitância é definida, mas no caso do indutor é um pouco abstrato, porque a gente tem uma definição de que qualquer condutor, qualquer fio que passa corrente elétrica, ele vai possuir propriedades indutivas, independente de qual for esse condutor, qual for esse fio. E qualquer condutor, então, ele pode ser considerado como um indutor. A grande questão é que existem condutores que apresentam maiores ou menores graus de indutância do que outros. Então, por exemplo, um determinado condutor ele pode assumir uma quantidade de indutância muito pequena que pode ser, inclusive, considerada desprezível, como acontece em diversos casos, mas em outros não. E a gente vai definir, ao avançar da aula, quais são as características, quais são as grandezas que fazem com que um condutor tenha maior ou menor indutância quando comparado com outro condutor. Então, o que a gente tem que ter em mente é de que qualquer condutor de corrente elétrica vai possuir propriedades indutivas, uns mais, outros menos. Em linhas gerais, o indutor ele vai consistir em uma bobina de fio condutor. Então, o indutor ele consiste em uma bobina de fio condutor. E vai ter uma imagem que a gente vai entender um pouco melhor essa parte. Mas na prática, o indutor, que a gente pode enxergar ele como um condutor, vai ser formado com uma bobina cilíndrica com várias espiras de fio condutor. Um número N de espiras de fio condutor que cerca essa bobina. Já a indutância vai ser a grandeza que define o indutor e a propriedade segundo a qual um indutor se opõe à mudança do fluxo da corrente através dele. E essa indutância é medida em henries. A indutância está para o indutor, assim como a capacitância está para o capacitor. E aí, a indutância, ou seja, o grau que define aquele indutor, ele vai depender das dimensões físicas e da construção deste indutor. E aí as fórmulas para cálculo da indutância dos indutores, de diferentes formatos, elas são derivadas da teoria do eletromagnetismo e podem ser encontradas em manuais de engenharia elétrica. Então, como a gente viu, o que define a indutância de um indutor são as dimensões físicas desse indutor. Se a gente for enxergar o indutor como um condutor, né, o que ele é de fato,
o que vai definir a indutância daquele condutor são justamente suas dimensões físicas. E depender do formato daquele indutor, existe uma equação característica que vai definir aquela indutância. Essas equações, como foi dito, elas são derivadas da teoria do eletromagnetismo. Afinal de contas, diferentes formatos de condutores vão gerar diferentes equações que definem a indutância para aquele formato de condutor específico. Para ficar um pouco mais claro, a gente tem, por exemplo, um condutor envolto por um certo número de espiras, um número de espiras n, né, o número de voltas dadas ao redor daquele indutor. E esse material, obviamente, essas espiras, elas são feitas de um determinado material. Existe um comprimento do condutor, existe uma área de seção transversal daquele condutor, que está envolto por um número de espiras, e existe um material que forma o núcleo daquele condutor. E a indutância de um condutor desse tipo, que é um condutor, inclusive, muito conhecido, comum, né? A gente pode aproximar a um fio, por exemplo, né? Esse condutor, desse formato aqui, pelas leis do eletromagnetismo, a indutância dele vai ser dada por n ao quadrado, que é o número de espiras que envolvem aquele condutor, vezes a permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é uma propriedade do campo magnético que define e que, de certa forma, mensura o quanto que o campo magnético daquele elemento é influenciado ou influencia o meio. Cada material vai ter um determinado valor de permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética está para o campo magnético como a permissividade elétrica está para o campo elétrico. Assim como a gente viu lá no caso dos capacitores, por exemplo. Isso multiplicado pela área da seção transversal e tudo isso dividido pelo comprimento do condutor. Então lembra lá que eu falei, qualquer condutor pode ser considerado, em certa medida, como um indutor. Se o número de espiras, por exemplo, que envolve aquele condutor for um número muito baixo, praticamente nulo, ou um número muito baixo mesmo, esse condutor vai ter uma indutância muito pequena. Já no caso de indutores em que existem um número de espiras muito grandes que o enrolam, né? Esse condutor vai apresentar uma indutância muito elevada. É isso que se quer dizer com qualquer condutor pode ser considerado em certa medida como indutor. Mas, obviamente, em casos, por exemplo, em que não há espiras que envolvem esse condutor, a indutância ainda pode ser aproximada a zero. Assim como, em casos em que há um número muito elevado de espiras que envolvem aquele condutor, a indutância há de ser considerada e calculada. Por exemplo, através de uma fórmula como essa. E aqui para o indutor, assim como para o capacitor, temos uma equação que define a relação entre tensão e corrente. No caso do indutor, a relação da tensão com a corrente é dada por tensão é igual a indutância vezes taxa de variação da corrente com relação ao tempo, dI/dt. Essa é a equação que o define. É uma equação, inclusive, diferente da equação do capacitor. No caso do capacitor, tínhamos que a corrente do capacitor era dada por capacitância vezes dV/dt. Aqui a relação é um pouco meio que oposta. A tensão vem de um lado e a corrente de outro. Então, no final das contas, eu tenho que a tensão em um indutor ele varia linearmente com a derivada da corrente com relação ao tempo deste indutor. E a relação linear entre essas grandezas, né, é dada justamente pela inclinação dada pelo valor da indutância. Nessa equação, caso a gente queira encontrar a corrente em relação à tensão, isolar a corrente, né, basta a gente resolver a integral. A gente coloca o L para o outro lado, passa o dt para esse lado, integra ambos os lados da equação, teríamos um resultado como esse daqui, que pode ser aproximado
para um resultado como este daqui, considerando, como a gente viu na aula do capacitor, de que se conhece a corrente, nesse caso, a corrente inicial do indutor em um tempo inicial t0. E aqui também tem a questão da potência e energia em um indutor. A potência ela é dada por tensão vezes corrente. No caso, a tensão no indutor ela é dada por indutância vezes dI/dt. Então, a potência no indutor é dada por essa expressão aqui. Caso a gente conheça, por exemplo, uma equação que define a corrente no indutor em função do tempo, basta derivá-la e aplicar essa equação em um determinado tempo t para que saibamos a potência naquele determinado momento. No caso da energia, basta a gente resolver a questão a relação entre potência e energia. Como a gente já viu, potência ela nada mais é do que uma taxa de variação da energia com relação ao tempo. P é igual a um dW, sendo W energia, dt. Então, se a gente for isolar o W, lembrando, P é igual a dW sobre dt. Caso a gente queira isolar o W, que é energia, a gente teria uma equação como esta daqui. De tal forma que a potência ela pode ser substituída pela equação que a gente encontrou no passo anterior. No final das contas, resolvendo essa integral, a gente teria esse resultado final aqui. E caso considerássemos que o indutor está inicialmente descarregado, ou seja, em um tempo menos infinito, em um tempo muito anterior, ele não tem energia armazenada, a gente pode simplesmente identificar que a energia de um indutor é dada por L vezes I ao quadrado dividido por 2. E aqui, para finalizar, duas propriedades fundamentais do indutor. O indutor ele vai atuar como um curto-circuito em corrente contínua. Por quê? O que define um curto-circuito? Diferença de potencial igual a zero. No caso de corrente contínua, a corrente ela não muda de valor conforme o tempo. Se ela não muda de valor conforme o tempo, a taxa de variação dI/dt será igual a zero. Afinal de contas, não vai haver... A gente pode enxergar essa derivada como taxa de variação. Taxa de variação de corrente com relação ao tempo. Como a corrente não varia com o tempo, essa taxa de variação vai ser nula. Por causa disso, se esse termo é nulo, necessariamente a tensão tem que ser nula. Tensão nula é o comportamento de um curto-circuito. Por isso que disse que um indutor em corrente contínua ele vai atuar como um curto-circuito. E lembrando uma importante observação que foi feita na aula sobre capacitores, isso vale para regime permanente. Como a gente vai estudar nos circuitos de primeira ordem, existe uma etapa transitória de carga e descarga de capacitores e indutores que não entram necessariamente nesse comportamento definido por essa propriedade fundamental aqui. Mas em regime permanente, indutores em corrente contínua agem como curto-circuito e capacitores em corrente contínua agem como circuito aberto. Além disso, a corrente através do indutor não pode mudar instantaneamente. Afinal de contas, a corrente ela depende da taxa de variação de tempo. São duas grandezas que andam de forma juntas e contínuas. O tempo ele sempre é contínuo. Se o tempo sempre é contínuo, a corrente, necessariamente, segundo essa equação, segundo essa relação, ela também precisa ser contínua. Ela não pode variar instantaneamente, por exemplo, de valor. Ela não pode assumir valores descontínuos. Por conta disso, a gente pode inferir que a corrente do indutor ela não pode mudar instantaneamente. No caso do indutor, como a gente vai ver nas aulas sobre a nova série de vídeos do canal de circuitos de primeira ordem, no caso do indutor é a tensão que pode mudar instantaneamente, não a corrente. De forma oposta, de novo, ao caso do capacitor, em que a corrente pode mudar instantaneamente, mas a tensão não. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, veremos sobre a associação de indutores em série e em paralelo. Bons estudos!